Dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo que sua história havia terminado, que Deus o havia abandonado, que não existia mais esperança. Você já ouviu essas vozes? Talvez não verbalmente, mas elas chegam através das circunstâncias. Chegam através do medo. Chegam através da dúvida. Uma voz dizendo: você não vai conseguir, nada vai mudar, seu milagre não vai acontecer, Deus esqueceu você. Mas o inimigo sempre tenta falar antes do milagre acontecer, porque ele sabe que uma pessoa cheia de fé é impossível de ser derrotada. Não acredite na voz da derrota. Acredite na voz de Deus. Deus é o seu escudo. Então chega um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Que declaração extraordinária! Davi não disse: Senhor, tira imediatamente o problema. Ele disse: Senhor, seja meu escudo. Um escudo não remove a batalha, mas protege você durante ela. Talvez Deus ainda não tenha removido todos os desafios da sua vida, mas Ele está protegendo você de coisas que você nem imagina. Quantas vezes Deus te guardou sem que você percebesse? Quantos acidentes foram evitados? Quantas portas erradas foram fechadas? Quantos perigos passaram longe da sua casa? Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Deus continua guardando sua vida. O Deus que levanta a sua cabeça, Davi, continua: Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quando alguém está derrotado, a primeira coisa que acontece é que a cabeça se abaixa. A tristeza faz isso. A vergonha faz isso. O medo faz isso. Mas Deus é especialista em levantar pessoas caídas. Talvez você esteja assistindo esta mensagem com o coração cansado. Talvez as lágrimas tenham sido constantes. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta em silêncio, mas Deus sabe. E Ele está dizendo hoje: eu vou levantar sua cabeça novamente. Você não permanecerá nesse vale para sempre. A tempestade não durará para sempre. A dor não durará para sempre. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história. O poder da oração, Davi declara: com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perceba isso. Ele não ficou apenas preocupado, ele orou. Existe uma enorme diferença entre preocupação e oração. A preocupação fala com você mesmo. A oração fala com Deus. A preocupação gera ansiedade. A oração gera paz. A preocupação aumenta o medo. A oração fortalece a fé. Talvez Deus esteja esperando ouvir sua voz. Não uma oração perfeita. Não palavras bonitas, mas um clamor sincero. Porque Deus não responde eloquência. Ele responde fé, a paz que desafia a lógica. Então Davi faz algo surpreendente. Ele diz: deitei-me e dormi. Como alguém consegue dormir sendo perseguido? Como alguém consegue descansar cercado por inimigos? A resposta é simples. Porque sua confiança não estava nas circunstâncias. Sua confiança estava em Deus. Hoje existem pessoas cercadas de conforto, mas sem paz. E existem pessoas cercadas de problemas, mas cheias de paz. A diferença não está na situação. A diferença está em quem você confia. Quando Deus segura sua vida, você pode descansar. Quando Deus dirige seus passos, você pode dormir em paz. Quando Deus está no controle, o medo perde força. Não tenha medo, Davi declara: não temerei 10 milhares de pessoas. Que fé extraordinária! Ele não disse que os inimigos desapareceram. Eles ainda estavam lá, mas o medo já não controlava seu coração. O medo é uma prisão invisível. Ele paralisa sonhos. Ele destrói oportunidades. Ele rouba alegria. Mas a fé quebra as correntes do medo. Hoje Deus está dizendo para você: não tenha medo do diagnóstico. Não tenha medo da crise. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que você não pode controlar. Porque aquele que controla todas as coisas continua sentado no trono.
Deus ainda está trabalhando, talvez você não veja mudanças imediatas. Talvez tudo pareça igual. Mas lembre-se, enquanto Davi escrevia este salmo, a resposta ainda não havia chegado completamente. Mesmo assim, ele confiava. Essa é a essência da fé: crer antes de ver. Confiar antes do milagre. Persistir antes da vitória. O céu nunca ignora uma oração feita com fé. Deus trabalha em silêncio, mas trabalha. Deus age nos bastidores, mas age. Deus prepara caminhos invisíveis, mas prepara. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Chegamos ao ponto mais poderoso do Salmo 3. Davi declara: do Senhor vem a salvação, não vem dos homens, não vem da sorte, não vem das circunstâncias. A salvação vem do Senhor. A sua restauração vem do Senhor. A sua força vem do Senhor. A sua vitória vem do Senhor. Talvez todos tenham ido embora. Talvez ninguém acredite mais. Talvez você se sinta sozinho. Mas existe uma verdade que ninguém pode mudar. Se Deus está com você, você nunca está sozinho. Os homens podem abandonar. As pessoas podem decepcionar. As portas podem se fechar. Mas Deus permanece ontem, hoje e eternamente. Quando Davi escreveu o Salmo 3, ele estava cercado por adversários e vivendo um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ainda assim, sua confiança permaneceu firme no Senhor. Quem está ouvindo esta mensagem hoje pode estar enfrentando lutas semelhantes. Pode ser uma batalha emocional, espiritual, financeira ou familiar. Mas a palavra de Deus continua trazendo esperança. O Senhor declara em Isaías 4:1 e 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa se conecta perfeitamente com a declaração de Davi: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo 3:3. Quando todos olham para os problemas, Deus olha para a solução. Quando os homens enxergam derrota, Deus continua escrevendo uma história de vitória. Em momentos de abandono, lembre-se também das palavras do Senhor em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essa é a garantia divina para aqueles que permanecem confiando. Muitos podem abandonar você durante a caminhada, mas Deus jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. O próprio rei Davi declarou em outro salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Observe que Deus não prometeu ausência de vales. Ele prometeu sua presença dentro deles. Quando a ansiedade tenta dominar o coração, Filipenses 4:6-7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Foi exatamente essa paz que Davi experimentou ao declarar: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Humanamente falando, não havia motivo para descanso. Mas espiritualmente havia um motivo poderoso. Deus estava cuidando de tudo. Quem sabe você esteja carregando um peso que ninguém conhece. Quem sabe as lágrimas tenham se tornado frequentes. Quem sabe as respostas ainda não tenham chegado. Mesmo assim, o Senhor continua trabalhando. Romanos 8:31 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta ecoa através dos séculos e alcança sua vida hoje. Nenhum problema é maior que Deus. Nenhuma crise surpreende Deus. Nenhuma oração sincera passa despercebida diante de Deus. Por isso, permaneça firme, continue orando. Continue acreditando, continue avançando. Porque o mesmo Deus que protegeu Davi continua protegendo seus filhos.
O mesmo Deus que levantou Davi continua levantando vidas hoje. E o mesmo Deus que concedeu vitória no passado continua operando milagres no presente. Do Senhor vem a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3, 8. Essa é a mensagem central do Salmo 3. Quando todos se afastam, Deus permanece. Quando as forças acabam, Deus sustenta. Quando a esperança parece desaparecer, Deus abre um novo caminho. Confie no Senhor. Ele continua sendo seu escudo, sua força e sua vitória. Antes de encerrar esta mensagem, eu quero fazer uma pergunta muito séria. Você acredita que Deus ainda está cuidando da sua vida, mesmo em meio às dificuldades? Se sua resposta é sim, escreva agora nos comentários: Deus ainda está comigo. Escreva com fé, escreva como uma declaração de confiança. Escreva como alguém que acredita que sua história ainda não terminou. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja passando por uma batalha silenciosa. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente desta palavra hoje. Lembre-se, quando todos te abandonam, Deus permanece. Quando as forças acabam, Deus sustenta. Quando as lágrimas caem, Deus recolhe cada uma delas. E quando parece que tudo terminou, Deus começa um novo capítulo. Confie, ore, permaneça firme, porque a mesma mão que sustentou Davi está sustentando você neste exato momento. E a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Talvez hoje você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de lutar batalhas que ninguém entende. Existem dores silenciosas que a pessoa carrega sorrindo. Existem noites em que o coração fica pesado, a mente acelerada e a alma sem respostas. E mesmo cercado de pessoas, às vezes você sente que está enfrentando tudo sozinho. Talvez você tenha orado tantas vezes pela mesma situação que começou a pensar que Deus não está ouvindo. Talvez você olhe para a sua vida e veja portas fechadas, planos atrasados e sonhos que parecem distantes demais. E o pior não é apenas a demora. O pior é lutar contra a vontade de desistir. Mas hoje, essa mensagem chegou até você por um motivo. O Salmo 37 traz uma palavra poderosa para quem está vivendo um processo difícil. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olhe para essa frase. Deus não disse para você entender tudo. Deus não disse que o caminho seria fácil. Ele apenas pediu para você confiar. E confiar é difícil quando tudo parece parado. É difícil continuar acreditando quando as pessoas desacreditam de você. É difícil manter a esperança quando os resultados não aparecem. É difícil perseverar quando o coração já se cansou de sofrer. Mas existe algo poderoso sobre as pessoas que continuam caminhando mesmo machucadas. Existe algo forte em quem continua orando mesmo em silêncio. Porque a perseverança revela fé verdadeira. Muitas vezes queremos que Deus mude a situação imediatamente, mas existem processos que primeiro mudam a nossa alma. Existem batalhas que não vieram para destruir você, vieram para fortalecer você. Talvez hoje você não perceba, mas já ficou mais forte do que era antes. Aquela pessoa que chorava e pensava que não suportaria, conseguiu sobreviver. Você sobreviveu aos dias difíceis, sobreviveu às decepções, sobreviveu às perdas, sobreviveu às noites em que ninguém viu suas lágrimas. E isso já é uma vitória. O inimigo da perseverança não é apenas a dificuldade. O maior inimigo da perseverança é o desânimo. Porque quando o desânimo entra no coração, a pessoa começa a acreditar que nunca vai conseguir, que nada vai mudar, que não vale mais a pena continuar. Mas Deus trouxe essa mensagem para lembrar você de algo importante. A sua história ainda não terminou. O atraso não significa abandono.
O silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Existem coisas acontecendo agora que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Existem portas sendo preparadas. Existem livramentos invisíveis acontecendo. Existem caminhos sendo alinhados por Deus. O Salmo 37 também ensina algo profundo. Não se compare com aqueles que prosperam de maneira errada. Não tenha inveja das pessoas que parecem vencer rapidamente fazendo o mal. Porque tudo aquilo que não é sustentado por Deus acaba desmoronando. A sua vitória pode estar demorando, mas ela será sólida. Deus está construindo algo firme dentro de você. Enquanto muitos querem resultados rápidos, Deus está formando alguém forte. Porque pessoas fortes suportam tempestades sem perder a fé. Talvez você esteja no meio de uma luta financeira. Talvez esteja lutando emocionalmente. Talvez esteja cansado de esperar uma resposta, uma oportunidade, uma mudança. Mas continue caminhando. Não pare agora. Você já chegou longe demais para desistir no meio do processo. Cada lágrima que caiu em silêncio, Deus viu. Cada oração feita em segredo, Deus ouviu. Cada momento em que você pensou em desistir, mas decidiu continuar, Deus estava ali. Existe uma força dentro de você que veio do céu. E mesmo que hoje você esteja fraco, Deus ainda é especialista em renovar pessoas cansadas. A Bíblia mostra que os maiores milagres aconteceram em momentos impossíveis. O mar se abriu quando parecia não existir saída. A muralha caiu quando tudo parecia perdido. O deserto não conseguiu destruir aqueles que continuaram confiando. Por isso, não permita que um momento difícil faça você esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Você não nasceu para parar no medo. Você não nasceu para viver derrotado. Você não nasceu para desistir dos seus sonhos. Existe propósito na sua caminhada. Existe crescimento no seu processo. Existe vitória chegando para a sua vida. Talvez não seja no seu tempo. Talvez não seja da maneira que você imaginou. Mas Deus continua escrevendo uma história maior do que seus olhos conseguem ver agora. Então respire fundo, levante sua cabeça e continue. Continue acreditando quando ninguém acreditar. Continue lutando quando tudo parecer difícil. Continue orando mesmo em silêncio. Continue caminhando mesmo devagar. Porque quem permanece firme até o fim, verá o impossível acontecer. Sua dor não será eterna. Seu processo não será em vão. E a sua vitória está mais perto do que imagina. Se essa mensagem falou com você, escreva: eu não vou desistir. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa de força hoje. Muitas pessoas olham para você hoje sem imaginar o tamanho das batalhas que existem dentro da sua mente. Elas enxergam apenas o seu silêncio, mas não conhecem as guerras que você enfrenta todos os dias para continuar de pé. E talvez seja exatamente isso que mais dói. Lutar calado, sorrir machucado e continuar caminhando mesmo quando a alma está cansada. Existem momentos em que o coração fica tão pesado que até levantar da cama parece uma batalha. Existem dias em que você tenta ser forte para todos, mas por dentro sente vontade de desabar. E nesses momentos, a mente começa a criar perguntas difíceis. Será que vai dar certo? Será que Deus ainda está comigo? Será que minha vida vai mudar algum dia? E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar acreditando. Mas existe uma verdade poderosa que o Salmo 37 ensina. Deus nunca abandona aqueles que permanecem firmes. Mesmo quando tudo parece lento, mesmo quando ninguém reconhece seu esforço, mesmo quando as respostas não chegam na velocidade que você gostaria, Deus continua vendo cada passo da sua caminhada. Existe algo que você precisa entender hoje. O processo não é o fim da sua história.
O processo é apenas o caminho que está preparando você para algo maior. O ouro passa pelo fogo antes de ter valor. A árvore enfrenta tempestades antes de criar raízes fortes. E muitas vezes, Deus permite certas batalhas porque está formando dentro de você uma força que ainda nem percebeu que possui. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e enxergando apenas atraso. Pessoas avançando enquanto você continua esperando. Portas abrindo para outros enquanto as suas parecem fechadas. Sonhos demorando demais para acontecer. Mas não confunda demora com esquecimento. O céu não perdeu seu endereço. Deus sabe exatamente onde você está chorando. Ele conhece cada oração feita de madrugada. Conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Conhece o medo escondido atrás do seu sorriso. E mesmo em silêncio, Deus continua trabalhando. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus está mais preocupado em preparar o seu coração do que apenas entregar algo momentâneo. Porque bênçãos sem preparo podem destruir pessoas. Então, antes da vitória chegar nas suas mãos, Deus fortalece sua mente, amadurece sua fé e ensina você a depender dele. É por isso que você não pode desistir agora. Você está mais perto da virada do que imagina. Talvez hoje tudo pareça pequeno, mas grandes milagres começam em momentos invisíveis. Ninguém imaginava que Davi, um pastor esquecido no campo, se tornaria rei. Ninguém imaginava que José, preso injustamente, pisaria em um palácio. Ninguém imaginava que o mar iria se abrir diante de Moisés. E talvez ninguém esteja imaginando aquilo que Deus ainda fará na sua vida. As pessoas podem duvidar de você, podem desacreditar dos seus sonhos, podem olhar para a sua situação atual e pensar que acabou. Mas Deus não olha apenas para o presente. Deus vê o destino. Ele vê a pessoa forte que você está se tornando. Ele vê a vitória que está se aproximando. Ele vê o testemunho que nascerá dessa dor. Por isso, continue. Continue mesmo cansado. Continue mesmo sem aplausos. Continue mesmo sem entender tudo. Porque perseverança não é continuar apenas nos dias bons. Perseverança é continuar quando tudo dentro de você quer parar. E talvez essa seja a sua maior batalha hoje. Continuar acreditando. Mas escute isso com toda a força do seu coração. Você já venceu guerras muito maiores do que imagina. Houve momentos em que parecia o fim, mas Deus sustentou você. Houve noites em que você achou que não suportaria mais, mas amanheceu de pé outra vez. Isso não aconteceu por acaso. Existe uma força espiritual sustentando sua vida. O Salmo 37 declara que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abandonados. Isso significa que sua dor tem prazo, sua luta tem limite, seu choro não será eterno. A tempestade pode ser forte, mas ela não define seu destino. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve presente em cada detalhe, até nas demoras, até nos silêncios, até nas lágrimas escondidas. Porque às vezes, o maior milagre não é a porta que se abre, é a transformação que acontece dentro de você enquanto espera. Então não entregue sua esperança ao medo. Não permita que o cansaço destrua seus sonhos. Não deixe que um momento difícil faça você esquecer quem Deus é. Ainda existe propósito na sua caminhada. Ainda existe luz no fim desse processo. Ainda existe força dentro de você. Respire fundo mais uma vez. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. E a vitória que Deus preparou para a sua vida será maior do que toda a dor que você enfrentou para chegar até aqui. Então continue caminhando, mesmo que seus passos estejam lentos. Porque não é a velocidade que define a vitória. É a decisão de não parar. Talvez ninguém esteja vendo sua luta agora. Talvez ninguém perceba o quanto você está tentando permanecer forte. Mas Deus está vendo cada detalhe. Ele vê as lágrimas que você esconde.
vê o esforço silencioso, vê as noites em que você quase desistiu, mas escolheu continuar mais um dia. E isso tem valor no céu. Existe algo poderoso acontecendo dentro de você neste exato momento. Enquanto a dor tenta enfraquecer sua mente, Deus está fortalecendo sua alma. Enquanto as dificuldades tentam fazer você recuar, Deus está preparando você para um nível que nunca imaginou alcançar. Porque pessoas comuns desistem quando tudo fica difícil. Mas aqueles que perseveram carregam uma força diferente. Você não chegou até aqui por acaso. Sobreviveu às perdas, sobreviveu às decepções, sobreviveu às palavras negativas, sobreviveu aos dias em que ninguém acreditou em você. E mesmo ferido, você continuou. Isso significa que existe propósito na sua existência. Talvez hoje você esteja olhando para o céu procurando respostas. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas demoraram tanto. Mas existem processos que só fazem sentido depois que passam. Existem batalhas que parecem castigo, mas na verdade estão preparando você para algo maior. Porque Deus não desperdiça dor. Cada lágrima ensinou algo. Cada espera fortaleceu algo. Cada batalha revelou algo dentro de você. E um dia você perceberá que aquilo que tentou destruir sua fé acabou construindo sua força. O Salmo 37 continua ecoando como uma promessa para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo. Não metade, não uma parte. Tudo. Mesmo aquilo que parece impossível, mesmo aquilo que você já perdeu a esperança, mesmo aquilo que parece morto dentro do seu coração. Deus ainda trabalha em causas impossíveis. Então levante sua cabeça. O capítulo difícil não é o final da sua história. A dor não terá a última palavra. O medo não vai controlar seu destino. Existe uma nova fase chegando. Existe uma resposta vindo. Existe uma vitória se aproximando em silêncio. E quando ela chegar, todos verão que não foi sorte. Foi Deus sustentando você nos dias em que ninguém mais conseguia entender sua luta. Então continue acreditando, continue orando, continue lutando, continue caminhando, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem respostas. Porque quem permanece firme verá milagres que os desistentes nunca verão. E talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem exatamente no momento em que pensava em parar. Talvez Deus tenha permitido essas palavras chegarem até você para lembrar que sua história ainda não terminou. O céu ainda está escrevendo novos capítulos da sua vida. E o que está vindo será tão grande que fará você entender por que precisou suportar tanta coisa. Sua vitória não será pequena, seu testemunho não será comum. E sua superação inspirará pessoas que hoje nem imaginam o tamanho da guerra que você venceu em silêncio. Então, grave isso no coração. Você não nasceu para desistir. Você nasceu para vencer. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, as estrelas brilham mais forte no meio da noite. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não vou desistir. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa reencontrar forças hoje.